O Palmeiras de Abel Ferreira é bicampeão brasileiro. Parabéns aí ao Verdão, que conquistou um título assim extremamente improvável, tropinha. Porque em determinado momento da temporada, o time estava jogando tão mal e a crise com a diretoria estava tão grande que já tinha torcedor pedindo para chegar 2024 logo, dizendo que 2023 já tinha acabado. Mas o Abel Ferreira mostrou que ele é gênio, esse grupo de jogadores mostrou que sabe se superar e foram buscar um título que assim, praticamente estava na mão do Botafogo. E tropinha, independente de até quando for, daqui 10, 20 anos, vai valer a pena a gente falar sobre esse título. Então por isso eu tô gravando aqui pra vocês um vídeo que a gente vai fazer um resumo do Palmeiras no Brasileirão 2023, fechou? Antes de tudo, deixa o gostei pro YouTube entender que o meu conteúdo é bom e recomendar pra mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo assim de futebol, gostam de discutir, de opiniões fortes. E comenta aqui qual foi, na sua opinião, o maior título de Abel Ferreira com o Palmeiras, fechou? Vamos tomar uma aguinha aqui antes? Gritei bastante, a voz tá ruim. E é isso aí. Então vamos lá, tropinha. A gente tem que começar lá em janeiro desse ano, 2023, né? Em que o Palmeiras chegava pra temporada já campeão brasileiro. O Brasileirão era o único título que faltava pro Palmeiras de Abel. Foi lá, ganhou em 22. Então em 23 o Palmeiras veio com um time mais focado nas Copas. Principalmente a Libertadores, que o Verdão queria voltar a ser campeão depois de ter perdido na semifinal pro Atlético em 22. Mas claro, quem não quer ser bicampeão, ainda mais de um campeonato gigantesco como é o Brasileirão, né? Óbvio, o Palmeiras entrou bastante focado, tanto que fez assim um começo de um campeonato muito bom. E apesar de o Botafogo ter liderado ali aquelas primeiras 20 rodadas, a impressão o tempo inteiro era de que em qualquer momento o Palmeiras ia passar, em algum momento o Palmeiras ia conseguir alcançar e tomar a liderança, porque o Palmeiras estava... Assim, o Botafogo ganhava, mas o Palmeiras era 2 pontos atrás, 1 ponto atrás, e ainda tinha confronto direto. Sem contar que o Palmeiras tinha mais recursos, né? Foi o melhor momento do Palmeiras na temporada. O momento que o Abel conseguiu encontrar um esquema com Dudu numa ponta, Arthur na outra, Rony de centroavante e o Veiga de meia. E os 4 jogando muita bola, tropinha. Era uma química, era uma sinergia que esse time encontrava que, poxa, era sensacional ver o Palmeiras jogando. Claro, o Palmeiras nesse momento joga um futebol mais efetivo, consegue ser campeão, consegue ganhar os jogos, mas não é um futebol tão bonito, tão bem jogado como era desse início de temporada. E o Palmeiras continuou ganhando seus jogos, teve algumas pequenas oscilações por causa do calendário muito apertado e da questão das Copas também. Por exemplo, o Palmeiras chegou a ter 13 empates seguidos com Atlético Mineiro, Bragantino e Santos. Mas isso porque tinha Copa por perto, o calendário muito apertado, jogou contra o Barcelona de Guayaquil e logo depois voltou para jogar no Brasil, então era normal essa oscilação, mas ainda assim estava muito perto do Botafogo, porque o Botafogo também tinha perdido um jogo pro Goiás e ficou tudo embolado. O Palmeiras vence o São Paulo num choque rei no Morumbi, com um golaço do Gabriel Menino no início do jogo, e o primeiro gol do Endrick em clássicos com a camisa do Palmeiras. E aí tem uma pausa para uma data FIFA, que é um momento chave na temporada do Palmeiras. Porque até antes dessa data FIFA, o Palmeiras era tido como o time mais regular do Brasil e o grande candidato a ser campeão de tudo. Tudo eu digo, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, porque de fato estava bem classificado na Copa do Brasil, na Libertadores, e tinha vencido o seu futuro oponente nas quartas da Copa do Brasil, que era o São Paulo. Então, muito já se projetava aí, vai ser mais um ano que o Palmeiras vai papar tudo. Mas aí temos a volta da data FIFA, né? E jogadores importantes do Palmeiras vão para disputar amistosos com a seleção brasileira, o Veiga e o Rony. E o Palmeiras tem como primeiro desafio após a data FIFA o Bahia fora de casa. E o Palmeiras acaba perdendo por 1-0, jogando mal. Teve uma polêmica com um possível gol do Arthur, mas, enfim, o VAR não chamou e acabaram anulando o gol, né? Se foi gol ou não, tá anulado, independente. Mas aí foi o ponto-chave pro Palmeiras, né? Porque se o Palmeiras antes estava na cola do Botafogo, se a qualquer momento o Palmeiras ia tomar a liderança, agora já era pra tomar mais cuidado, né? Agora já não era pra encarar com tanta leveza assim a temporada, porque além de tudo, o Botafogo tinha ganhado do Cuiabá no outro dia, então tinha aberto 4 pontos de vantagem. E o Palmeiras recebe o Botafogo e perde pro Botafogo. Aí o Botafogo abre 7 pontos de vantagem pro Palmeiras. E aí o Palmeiras acaba que até ganha do Bolívar na Libertadores depois, mas começa uma irregularidade muito grande. Eu sinto que nesse momento vem a ficha de que o elenco estava curto
e que não ia dar pra disputar assim as 3 competições numa tacada só, tá ligado? Então é um momento, na minha opinião, esse momento aí de junho, julho, que o Palmeiras pensou o quê? Mano, dane-se o que tá acontecendo, vamos pensar nas Copas. Tanto que o Palmeiras tem algumas derrotas não, mas alguns resultados de não vitória no Brasileirão, mas o time acaba que, pô, meio que nem se importa muito. Deixa eu só arrumar aqui, porque acabou como é que chama? Esqueci, caramba. Os bastidores do título do Palmeiras. Vou colocar aqui o Palmeiras chegando. Deixa eu recuperar o raciocínio. Tomar um golinho d'água. Tanto que o Palmeiras tem vários resultados de não vitória, de deixar escapar alguns resultados, mas ninguém se preocupa muito. Nem na torcida, nem dentro do time, porque o time estava alinhado para as Copas, para vencer as Copas. Então não tinha problema em empatar com o Atlético Paranaense por 2-2, empatar com o Flamengo também não tinha muito problema, tanto que o Palmeiras acumulou uma sequência negativa de jogos. Mas aí vem o problema, né? Porque o Palmeiras vem pro jogo de volta contra o São Paulo precisando virar. E o Palmeiras faz um jogo horroroso. Na minha opinião, o pior jogo do Palmeiras na temporada. É um time muito infértil. Talvez até tenha sentido um pouquinho a falta do Arthur, que na época estava jogando muito. Mas assim, dentro de casa, contra o São Paulo, do jeito que era, com a torcida empurrando, acho que dava pra ter feito mais. E o Palmeiras tem um jogo muito ruim, acaba sendo eliminado pro São Paulo. E aí ele percebe que talvez não, que não valia a pena você jogar o Brasileirão fora em prol das Copas. Não tá tudo bem você empatar com o Atlético Paranaense, empatar com o Flamengo, abrir 2-0 e deixar tomar um empate, ficar colocando o time reserva mistando às vezes no Brasileirão, porque as Copas não eram garantia. O futebol brasileiro estava mais competitivo em 2023. Então o Abel, ele remonta o time e é nesse momento que estoura mais aquela crise da Leila, né? Que era a janela do meio do ano, e quando tem essa eliminação, a torcida percebe, poxa, cadê os reforços? Precisamos, porque o Palmeiras joga mal contra o São Paulo e o Abel não tem uma opção no banco de reservas para entrar e mudar o jogo. Não tem um jogador que, pô, o Dudu tá jogando mal, o Veiga tá jogando mal, vou colocar esse cara aqui que ele vai mudar o jogo pra gente. Não, o Palmeiras não tinha. Então o Abel tem que quebrar a cabeça para reinventar o time, porque logo mais tinha Libertadores, mata-mata contra o Galo. O Palmeiras volta a jogar bem no Brasileirão, volta a jogar bem no geral, né? Só que foca muito na Libertadores, né? Porque tanto que quando o Palmeiras tem jogos de Libertadores, acaba poupando o time e não indo também no Brasileirão, perdendo pro Fluminense, por exemplo, mas vai avançando na Libertadores. Até que tem o ponto-chave pra temporada do Palmeiras, na minha opinião, que é a lesão do Dudu, né? Que nem eu disse, o Abel encontrou o esquema encaixadinho ali com o Dudu, o Arthur, com o Rony, o Veiga. Só que, o Dudu se lesiona. E nesse momento, não é que eu gostei bastante, mas eu achei um bom exemplo pra mostrar pras pessoas que falavam que o Dudu fazia uma má temporada e não fazia diferença no tático do Palmeiras. Cara, o Palmeiras se perdeu quando ele lesionou. E eu acho que o Abel, ele quis reinventar o time quando não devia. Porque a gente perde o Dudu, que de fato era um jogador que era crucial no esquema ofensivo, mas será que realmente precisava você mudar toda a estrutura do time, todo o funcionamento da máquina por causa da lesão do Dudu? Não vou falar só porque não é só, né? É o grande craque do time, é o jogador mais habilidoso do time, na minha opinião. Mas assim, o time estava encaixadinho. O time, depois da eliminação, tinha reencontrado seu bom futebol. Mas aí, o Abel, faltou, acho que ele fazer o feijão com arroz, sabe? Porque o Dudu já vinha sofrendo com um problema de lesão, tanto que ele vinha sendo poupado no Brasileirão e jogando apenas Libertadores, né? O Abel poupou ele no Brasileirão, ele joga apenas a ida e a volta contra o Galo e a ida contra o Pereira, ele se lesiona antes da volta. Então, e nesse momento que o Dudu tava se lesionando, o Abel tava colocando o John, que vinha jogando bem. Então, sei lá, talvez ele colocar o John ou o Breno Lopes e manter o esquema, talvez teria funcionado, mas não, ele quis inventar. Quis subir o Mike na ponta direita, porque ele tinha feito isso ano passado e tinha dado certo. Quis botar o Marcos Rocha pra jogar também. E passou o Arthur pra esquerda. E aí foi até um erro tático que eu comentei com vocês naquele momento, né? Lá no meu Instagram. Inclusive me segue, @VegaMilGrau. Lá eu sou muito mais ativo do que aqui no YouTube. Lá é meu dia a dia. Eu comentei com vocês que quando você tem um canhoto na ponta esquerda e um lateral direito na ponta direita, os caras não estão acostumados a jogar ali. Eles não estão acostumados. Não vão conseguir ter a mesma criatividade do que vão ter nas posições deles.
Então o que acaba que vai acontecer é o time se perder em um monte de cruzamentos em direção. E foi o que aconteceu naquela época. Tanto que o Palmeiras chega com, se eu não me engano, 9 jogos sem vencer pro duelo contra o Boca. E um mês de setembro que o time marcou apenas um gol no Brasileirão contra o Goiás. Que também, diga-se de passagem, foi numa sexta-feira à noite. Um jogo que o Palmeiras jogou muito mal. E o Goiás jogou melhor, inclusive o Palmeiras ganhou ele no abafa porque o Goiás teve um jogador expulso no final. Beleza. E aí o Palmeiras faz 3 tempos muito ruins contra o Boca. Os 2 tempos na Bombonera e o primeiro tempo no Allianz são horríveis. E aí no segundo tempo o Abel percebe, de maneira muito atrasada, eu não quero criticar o cara porque tá vendo esse troféu aqui, se não fosse por ele a gente não estaria comemorando esse troféu, não estaria gravando esse vídeo aqui hoje, provavelmente gravando um vídeo de como o Palmeiras deveria se recuperar para a temporada de 24, mas enfim, ele percebeu que não estava dando certo, não tinha por que ele insistir mais, e se ele insistisse mais o Palmeiras ia ser eliminado, então ele muda, né, bota Endrick, bota Kevin, bota Luiz Guilherme, volta pro esquema sem o lateral e colocando um ponta direita na direita, um ponta esquerda na esquerda, e o time pressiona. Aquele segundo tempo contra o Boca Juniors foi um amasso. Por volume de jogo, o Palmeiras merecia ter se classificado sim, mas não contava com a grande atuação do Romero, goleiro do Boca. Tranquilo, Palmeiras eliminado, e aí vem derrota pro Santos, derrota pro Atlético Mineiro. Que o Palmeiras até faz 2 bons jogos na questão de produtividade, mas tinha alguma coisa de errado, né? Eu acho que o time ainda estava um pouco sem criatividade pelas pontas e também os jogadores que estavam ali eram muitos garotos no ataque, então não estavam tão prontos para decidir os jogos. Também contava com a má fase do Rony, que fez uma temporada abaixo. Então, pro jogo contra o Coritiba, o Abel reinventa o seu time inteirinho. Passa a jogar sem pontas, com alas, que, diga-se de passagem, esse ano de 2023, no mundo inteiro a gente está tendo uma epidemia de alas, que tá surgindo ala bom para todo que é lado. Então o Piquerez, que já vinha fazendo um trabalho ofensivo muito bom, até quando o Dudu tava vendo o Piquerez jogava bem ofensivo com ele, tabelando, pá, o Abel bota ele de ala, o Mike também de ala e 3 zagueiros, inicialmente com o Luan, posteriormente o Marcos Rocha. E sem pontas, ele dá uma chance pro Breno Lopes e finalmente coloca o Endrick, ele percebe que, o Rony inclusive ia falar dele agora, ele passou. O Rony tava mal, tava mais atrapalhando que ajudando, e o Endrick sempre que entrava mudava o jogo. Então ele deu a chance pro menino Endrick, e aí a gente ganha de 2-0 do Coritiba. Mas normal, era obrigação ganhar aquele jogo, Coritiba praticamente rebaixado na época, hoje já rebaixado. Não dava pra ser nada demais, a gente ainda achava que o 2023 estava acabado. Mas aí tem um jogo contra o São Paulo, que a gente ganha de 5-0. E eu acho que ali, aquele 5-0, que poderia ter sido 6 se não fosse o gol anulado do Rios, é o momento que a gente começa a olhar e fala, cara, talvez o nosso 2023 não tenha acabado na eliminação pro Boca, e talvez dê pra gente espremer um pouco mais essa fruta, que pode sair mais suco bom. Claro, a gente queria... o palmeirense vem pezinho no chão, a gente tá ligado como é que é. Nossa meta era o G4 pra pegar a Libertadores pro ano que vem. Correto. Mas aí tem o jogo com o Botafogo, né? Porque assim, a gente não tava nem pensando em título. O Botafogo tava lá jogando os jogos dele, o Bragantino também tava em segundo, a gente tava, vamos ganhar os nossos jogos aqui e dane-se os outros. Mas aí o Botafogo encara uma má sequência e, coincidentemente, nessa época de má sequência, cai um confronto direto contra o Palmeiras. E aí, se o Palmeiras ganha, o Palmeiras tava jogando bem, o Botafogo tava muito irregular. Se o Palmeiras ganha, é 3 pontos de diferença com mais algumas rodadas pra acabar o campeonato. Ali a gente, talvez dê. E aí a gente tem aquele jogo antológico, histórico contra o Botafogo. 4-3, aquela virada incrível com o Endrick comandando, gol do Murilo no finzinho. E ali, eu acho que onde a gente começou a acreditar no título. Ali a gente falou, não, dá pra ser campeão. Eu acho que talvez tenha saído muito mais suco da fruta do que a gente pensou. Entende? Sabe quando você vai espremer um limão, ele tá meio duro, mas no fim das contas ele sai bastante suco? Eu acho que foi isso, tá ligado? Analogia nada a ver, mas enfim. E aí, tem a derrota pro Flamengo, que aí, talvez se o Botafogo vencesse o Grêmio, eles teriam força pra vencer o título, pegar o posto de campeão de volta. Mas aí a gente se encontra numa situação muito favorável, porque tem a pausa pra data FIFA e pela primeira vez no ano o Palmeiras volta bem de uma data FIFA, tá? Porque a gente tem aquele, que é um grande jogo também contra o Fortaleza, tá? Não é um jogo que as pessoas comentaram tanto, mas eu acho que foi um jogo muito importante nessa campanha contra o Fortaleza, porque, 1 a menos, a gente tem que buscar o resultado 2 vezes com 1 a menos, é algo incrível. E aí tem o jogo contra o Fluminense, né? Não, Fluminense não, América Mineiro que a gente ganha também.
E o Fluminense ali que foi pra falar, mano, vamos ser campeão, vencemos o Cruzeiro e foi isso daí, tropinha. Palmeiras campeão brasileiro 2023, começou bem, foi irregular, voltou a jogar bem, foi irregular de novo e depois eu não diria que jogou bem nem jogou mal, mas ganhou. Eu não quero encaixar essa reta final porque o Palmeiras ganhou, sabe? Não foi o Palmeiras dos sonhos, foi um Palmeiras mais jogando com o regulamento, em muitos momentos até abrindo mão de fazer mais gols, de sair mais pro jogo, pra garantir ali o seu resultado, pra sentar em cima do seu resultado, mas o que importa é o resultado e não a maneira que ele vem, sabe? Acabou o vídeo aqui, só trocar pra finalizar o vídeo, o cara editou no CapCut e esqueceu de tirar a marca d'água, mas enfim. Vamos botar aqui esse aqui. Não, esse aqui não. Pera aí. Pô, geração pra terminar. Aí, entrevista do Pique. E aí é isso. Entre regularidades e irregularidades, o Palmeiras de Abel Ferreira mostrou que é um elenco que acredita muito no seu trabalho, que sabe se superar, e o Abel é histórico, né? Não sei se ele fica ou não para 2024, mas independente se ele for ficar, tô muito feliz. Se ele for sair, pô, o cara tá livre, pode ir à vontade, porque ele já nos proporcionou muitas felicidades. E entra pra história, né? Entra pra história, um elenco curtíssimo, com apenas 2 contratações e 15 saídas no ano. Porra, loucura total. E desfrutar o momento. Acima de tudo, eu quero falar pra torcida desfrutar o momento, porque, poxa, futebol é fases e fases. Os nossos rivais estão mal hoje, mas eles já tiveram fases boas. Pode ser que logo o Palmeiras entre numa fase ruim, né, que se desfaça. Então, vamos desfrutar o momento, porque é incrível. Aproveita, zoa rival, posta coisa na internet, porque é um momento muito único que dificilmente a gente vai viver de novo na nossa história. Não tô falando que a gente não vai ter uma fase mais vitoriosa, pode ser que a gente tenha, mas tem um momento que a gente sentiu o que a gente tá sentindo, com toda essa questão em volta de todo mundo duvidar do Palmeiras, na Libertadores de 21, na Supercopa, agora no Brasileiro, todo mundo já cravando o campeão que não ia ser o Palmeiras ir lá e dar uma reviravolta imensa e vencer, é algo único. Eu acho que é algo único não só na história do Palmeiras, mas na história do futebol brasileiro. Eu acho que a terceira academia entra pra história. E é isso daí. Finaliza assim. Desejo pra você aí um bom final de ano. Muito obrigado a você que acompanhou meus conteúdos aqui durante o ano. Vai ter mais coisa até o fim do ano, óbvio. E boas festas pra vocês. E Palmeiras campeão brasileiro 2023.